Você acha que fazer torta de bacalhau é uma coisa muito difícil? Imagina, super facinho, e hoje eu vou te ensinar a fazer um recheio de bacalhau super fácil. Depois a gente vai fazer a massa e fazer uma torta de bacalhau maravilhosa. Tô gravando esse vídeo aqui no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, e essa torta de bacalhau deliciosa que eu vou te ensinar a fazer agora vai ser o meu almoço de Páscoa. Então vamos lá para os ingredientes. Esqueci de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Elizabeth Quintiliano e você é muito bem-vinda a esse vídeo. Vamos aos ingredientes da torta de bacalhau? E se você conhece alguém que também acha que fazer torta de bacalhau é uma coisa do outro mundo, envia esse vídeo para essa pessoa, para ela aprender que a torta de bacalhau é super simples. A gente faz agora de manhã, na hora do almoço já tá pronto. Excelente almoço de domingo. Ok, vamos lá aos ingredientes. Eu tenho aqui 500 gramas de bacalhau. Esse bacalhau eu coloquei na água ontem à noite, tampei e coloquei na geladeira. Quando foi um pouco antes de dormir, troquei a água e hoje, às 9 horas da manhã, eu joguei aquela água fora. Então ele ficou por aproximadamente 14 horas na geladeira, na água, e foi trocada 2 vezes. Depois que eu joguei essa água fora, eu peguei uma água nova, coloquei esse bacalhau dentro e ferventei. O que é ferventar? É esperar essa água borbulhar. Depois que ela borbulhou, você deixa ferventando ali por uns 3 a 5 minutos. Aí o bacalhau já sai pronto para desfiar. Ele tá desfiadinho aqui, como você pode ver. Como que desfia? Depois que você deixou ferventar esse tempo que eu falei, só pegar com a mão assim ele já desmancha. Ou pega um garfo, mexe bastante assim e ele já desmancha não. Ele já fica assim, ó, desfiadinho, como eu tô te mostrando aqui. Quando ele acabou de ferventar, que eu escorri esse bacalhau, eu joguei essa água fora? Não, eu escorri essa água numa panela e coloquei 2 batatas picadinhas para cozinhar nessa água. Vou te mostrar as batatas aqui. São 2 batatas picadinhas em cubos pequenos que cozinharam na água que eu ferventei o bacalhau. Olha só, eu coloco tudo junto aqui no pratinho para economizar louça, porque se eu for colocar cada coisa num potinho, é muita louça depois para lavar e eu não tenho quem me ajude a lavar louça não, sou eu mesma. Então, economia de louça. Um talo de alho poró cortado em rodelinhas, uma cebola média bem picadinha, e aqui eu tenho 2 dentes de alhos amassados. Aqui 100 gramas de azeitonas verdes picadinhas. Por que eu tô usando azeitona verde, né? Que o bacalhau remete à azeitona preta. Esse recheio de torta, se a gente colocar azeitonas pretas, ele vai ficar manchado, né? Ele vai ficar um recheio meio roxo. Pode até ficar legal, mas eu quero que o meu recheio fique mais clarinho, então eu vou usar azeitonas verdes. Você fique à vontade para usar azeitonas pretas se quiser, tá bom? Uma colher de salsinha bem picadinha. E eu tenho aqui, vou mostrar na tábua para você, tá? Não me repara. Uma pimenta dedo de moça bem picadinha. Aqui a minha pimenta dedo de moça bem picadinha. Eu tirei a metade da semente dessa pimenta dedo de moça, porque o que dá aquele ardor muito forte são as sementes. Se você gosta, se você curte um ardido, você deixa as sementes. Se você não gosta, quer só o saborzinho suave da pimenta, raspa com uma colher assim e tira todas as sementes, depois pica. Se você quer mais ou menos como eu, tira metade das sementes e deixa metade. Faltou azeite. Eu vou colocar 2 colheres do azeite para fazer o refogado do meu recheio. Eu já tô com uma panela aqui. Eu vou colocar 2 colheres desse azeite na panela e depois a gente vai lá pro fogão para eu te mostrar como que eu vou preparar esse recheio. Vou te mostrar aqui o ponto da cebola. Esse é o ponto da cebola quando ela já tá macia. Agora que a cebola chegou no ponto que eu queria, eu vou colocar todos os outros ingredientes. Então vai aqui o alho poró, o bacalhau. Lembrando, né, que como eu falei no começo, esse bacalhau foi dessalgado, depois ele foi aferventado e desfiado. A batata que foi cozida na água que eu aferventei o bacalhau. E a nossa azeitona. Já vou colocar também aquela pimentinha. A salsinha vai ficar por último. Agora o que vai acontecer aqui? Agora eu vou deixar todos os ingredientes refogando aqui por aproximadamente 8 minutos, que é para virar um refogado bem homogêneo, bem gostoso. E no final
eu vou colocar a salsinha. A batata cortadinha pequenininha, algumas vão ficar amassadinhas, vão virar tipo um purezinho. A gente deixa cozinhando um pouco, depois venho experimentar, venho provar para ver como tá o sal, porque pode ser que tenha saído todo o sal do bacalhau, eu preciso corrigir um pouquinho do sal. Venho ver também se ele tá seco, se preciso colocar um pouquinho mais de azeite. Eu venho te mostrar o ponto desse recheio. Nosso recheio aqui já chegou naquele pontinho delicioso, depois dos 8 minutos. Vou mostrar aqui para você ver. Olha isso. Vamos provar para ver como tá de sal, se eu vou precisar pôr um pouquinho de azeite. Divino. Eu vou colocar uma pitadinha de nada. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. É uma pitadinha mesmo, tá? Vou colocar mais um fiozinho de azeite. E agora a salsinha. Vou mexer bem, desligar o fogo e o nosso recheio de bacalhau tá pronto. E agora, enquanto ele esfria, a gente faz a massa. Você sabe que a gente não pode colocar o recheio quente na massa, porque muitas vezes isso estraga a massa. Muitas vezes a pessoa não sabe por que que a massa encrua, por que que a massa isso, por que que a massa aquilo. Por que coloca o recheio quente? O recheio tem que estar friozinho. Nosso recheio tá pronto, olha, tô desligando o fogo e vou falar mais uma coisa aqui que eu esqueci de te falar. Se você vai fazer essa torta para vender e você anunciar que tá fazendo uma torta de bacalhau, faça torta de bacalhau, porque quem te encomenda uma torta de bacalhau sabe que o bacalhau é caro e não vai se importar em pagar mais caro pela sua torta. Se você compra aquelas lascas tipo bacalhau, claro que você vai pagar mais barato, porém você vai ter muito mais trabalho porque é um peixe cheio de espinhas. Seu cliente pode pegar uma espinha, pode até se engasgar, né, com a espinha do peixe. Você vai poder cobrar mais barato? Vai, mas para quem tá esperando uma torta de bacalhau não vale a pena. Agora, você quer fazer o produto mais barato? Anuncia assim: torta com peixe salgado tipo bacalhau. Se você vai fazer para vender, tenha esse cuidado de falar a verdade para o seu cliente. Aqui no meu caso é bacalhau de verdade. Comprei já ele em pedacinhos. Vamos dar sequência aqui na nossa torta. Já estou com os ingredientes na massa. O recheio já tá ali esfriando. E lembrando que depois da massa ficar pronta, ela ainda vai para a geladeira para ficar geladinha por aproximadamente uns 30 minutos. Eu tenho aqui farinha de trigo, 600 gramas, pesadinha aqui na balança. Essa parte precisa ser pesada, tá? Se for a olho, a sua massa pode não dar o mesmo resultado. Eu tenho aqui 300 gramas de margarina culinária. Se você não tiver e quiser fazer com a margarina, aquela que você usa para passar no pão, pode ser também. Ela precisa estar gelada. Já tenho aqui as 600 gramas e eu tenho aqui mais 3 ovos. Tudo aqui. Por que que esse já tá aqui? Porque eu vou quebrar de um em um e colocar na massa um ovo por vez. E o outro meu ingrediente é o sal que tá aqui no meu pote de sal, porque é sal a gosto. Então eu não pesei esse sal, mas eu sei que é uma pitada, um punhado de sal. O que é uma pitada? Quando você pega com todos os dedos assim, um punhadinho. Vou colocar a margarina aqui na tigela junto com a farinha. Perceba que a quantidade de margarina é exatamente a metade da quantidade de farinha. Esse tipo de massa é sempre assim. A quantidade de gordura é sempre a metade da quantidade da farinha. Tanto massa para torta, quanto massa para empadinha, independente do tipo de gordura, porque às vezes pode ser manteiga, pode ser a gordura vegetal, pode ser banha de porco, usa-se muito para fazer empadinha, pode ser o óleo de coco. Independente do tipo de gordura, a quantidade é sempre a metade da farinha. Vou dar aqui uma mexida nisso com a colher mesmo. Vai quebrando a manteiga junto com a farinha, vai quebrando com a colher mesmo. Uma mexida aqui. Isso daqui a gente não precisa mexer demais, apertar demais com a mão, porque esquenta a margarina e a massa fica uma massa mais mole do que o que a gente gostaria. Vou colocar o primeiro ovo e vou mexer. Veja que eu já vou mexendo e apertando, amassando a manteiga que ainda tá em pedacinhos. Quando a massa ficar pronta e ficar pedacinhos de manteiga, não tem problema, não faz mal.
porque é o que dá aquela crocância na massa, são os pedacinhos de manteiga. Ok, vou colocar mais um ovo, pode ver que ainda não mudou muito, ainda tá com aparência de farinha com pedaços de manteiga. Mais um ovo. Mexo mais um pouco, misturando esse ovo nessa farinha, amassando aqui a manteiga. Tem receitas que nem vai ovo, tem receitas que vai água gelada, tem receitas que vai um ovo e um pouquinho de água gelada. Cada receita é diferente. A gente não pode generalizar que as receitas de torta são todas iguais, tem variações. Eu vou te mostrar que agora a minha mistura, ela já tá com a aparência de uma farofa, olha só. Tá vendo? Ela já deu outra aparência. Agora a gente vai colocar o último ovo e amassar mais um pouco. Agora é só ir amassando, incorporando o ovo, até virar uma farofona e chegar no ponto da gente dar uma amassada com as mãos. Olha só, esse é o ponto. É um ponto de farofa mesmo. Olha. Agora, eu vou tirar o meu anel, você aí tira o seu também. Vamos pôr literalmente a mão na massa. Não vou jogar na bancada, vou mexer dentro da minha tigela mesmo, porque quanto menos sujeira a gente fizer, melhor, não é? E não é mexer muito não, é mexer um pouco só, o suficiente para unir essa massa. Não é sovar não, porque isso aqui não é pão. Isso daqui é uma massa que é para ser crocante, gostosinho. Repara que essa massa, ela não vai formar uma bolinha. Sempre vai ficar sobrando nas laterais uma farofinha. Olha o que é para acontecer com essa massa. E olha aqui, que eu ainda tenho sobras aqui. Então eu vou tirar essa bolinha daqui. Juntei esse daqui, juntei essa outra aqui. Pronto. A ideia aqui dessa massa é essa aqui mesmo, é formar uma massa quebradiça, olha. É uma massa quebradiça. Agora a gente vai deixar ela gelando mais ou menos uns 20 minutos, 20 a 30 minutos. Depois a gente vai abrir. Como que abre essa massa? A gente pega um saquinho plástico desses de cozinha, abre o saquinho, abre a massa em cima, põe outro saquinho em cima e passa o rolo até ela chegar na espessura que a gente quer. Então vamos deixar a massa descansar. Eu também vou... Não? Não vou? Não, eu não vou descansar. Enquanto a massa descansa na geladeira e o nosso recheio acaba de esfriar, eu vou lavar a louça. Eu já tô aqui pronta pra abrir a massa. O que eu fiz? Peguei um saquinho desse rolo de saquinhos, peguei o saquinho, abri ao meio e já estendi aqui na minha bancada. Aqui eu tenho outro saquinho que eu já abri, esse aqui vai por cima da massa e aí a gente vai passar o rolo em cima do saquinho. Aqui eu já tenho a assadeira onde eu vou fazer a torta. O fundo é falso. Essa massa não precisa ser feita na forma untada, porque ela já é uma massa que tem bastante gordura. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Dividir essa massa em 3 partes, porque eu preciso de 2/3 para forrar a forma e mais 1/3 para ser a tampinha da torta. Então assim, vamos lá, mais ou menos, vai. 1, 2. Esse aqui vai ser, então, o fundo da assadeira. Coloquei a massa, cobri com o saquinho. Força na peruca. Prontinho. Tá uma massinha lisa, uma espessura legal. Por que é legal usar o saquinho? Porque não fica a massa grudando no rolo, aquela coisa que você tem que ficar tirando. E aí é muito mais prático, é muito mais rápido. Agora o que a gente faz? A gente vai tirar aqui o saquinho de cima. Com o próprio saquinho eu venho aqui na minha forma e ó. Aí eu vou acertando. Olha, eu venho com a mão aqui por dentro e vou acertando ela nos cantinhos da assadeira. Aqui eu já posso passar a mão aqui em cima, que eu já corto a massa. Aí eu vou tirar o saquinho,
com cuidado para ela não sair grudada no saquinho. E aí eu vou tirando a rebarbinha que eu já cortei. Se em algum lugar ficar assim, olha, ó, aqui falhou, tá vendo? Aqui faltou um pedacinho. Aí o que eu faço? Venho aqui e coloco o pedacinho, aperto aqui com a mão e pronto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a cobertura aqui da nossa massa. Enquanto isso, essa daqui vai ficar na geladeira, tá bom? Porque essa massa, como ela tem bastante gordura, se ela fica fora, a gordura começa a amolecer a massa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que quando ela entra no forno, ela entra geladinha. Porque aí o calor do forno vai dar aquele choque e aí que ela vai ficar crocante. Então eu vou levar pra geladeira e já volto pra gente abrir a outra parte. Já tô aqui com aquela outra parte que eu havia deixado reservada pra gente fazer a parte da cobertura da torta. Ela tava na geladeira, como eu expliquei, é bom ela sempre conservar geladinha. Vocês viram que sobrou aquela rebarbinha que eu tirei da volta da torta? Já juntei tudo aquilo e coloquei também na geladeira. Se sobrar, o que a gente faz? Não pode jogar fora, não pode desperdiçar. Você pode fazer uma tortinha numa forminha menor, ou você pode guardar na geladeira, ou até congelar para quando você precisar. Beleza? Então vamos abrir essa daqui. A gente vai usar o mesmo saquinho. Lembrando, né, de colocar a parte que já foi na massa pro lado da massa. E vamos lá. Pronto, tá pronta. Ela tá pronta quando você passa a mão assim e sente que ela tá da mesma espessura em toda ela. Agora eu vou deixar essa massa assim, entre os saquinhos, até a gente rechear a torta. Depois eu venho com essa parte aqui da massa para colocar a cobertura. Enquanto eu coloco o recheio na assadeira, é bom deixar essa daqui também na geladeira. Antes de começar a colocar o recheio aqui na assadeira, eu já acendi o fogo do meu forno, que é para quando a gente colocar a torta lá dentro, ele já tá bem aquecido. Liguei a 180 graus. Essa torta vai assar por aproximadamente 40 minutos. Vamos lá colocar o recheio. Que aroma maravilhoso que tá saindo desse recheio. Você não tem ideia, mas quer descobrir como que é esse perfume? Faz aí. A gente não pode exagerar no recheio, né? Tem que ser generoso, tem que ter bastante, mas a gente precisa respeitar a altura da assadeira. Coloca em todos os cantinhos, não deixa nenhum cantinho vazio. Aqui já estaria bom de recheio, mas só sobrou esse pouquinho. Essa quantidade de ingredientes para esse recheio deu certinho para esse tamanho de assadeira. Pronto, agora eu vou colocar a massa e vou pincelar com ovo. Agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a parte do fundo da torta. Vou tirar uma parte dos saquinhos e o outro vai assim, ó. Segura o saquinho aqui e vai. E vai acertando. Olha. Acertou todos os lados? Aí eu vou apertar igual eu fiz na primeira. Apertando os lados aqui, que assim eu já corto a massa na hora que eu tirar o saquinho. Ela já fica certinho. Aí eu vou só tirar essas rebarbinhas. Você pode, se quiser, aproveitar essas rebarbinhas para fazer um enfeite, fazer uma firula. Prontinho, olha só que linda. Agora é só colocar o ovo batido por cima, levar ao forno. E não é perdido, eu vou colocar junto com aquelas outras rebarbinhas que sobraram do fundo da torta. E depois a gente aproveita para fazer alguma outra coisa. Só dar uma mexidinha assim no ovo.
Agora eu venho aqui com o meu pincelzinho culinário, né, gente? Pelo amor, passo esse ovo batido em toda a torta. Isso aqui é que vai dar aquela aparência bonita, dourada, de torta de padaria. Se eu fosse você, fazia essa torta aí na sua casa. E se você gostou dessa receita, já larga o dedo aí no gostei. Não se esqueça disso. E eu quero que você me conte se você vai fazer ou, se você preferir, quem você vai pedir para fazer para você. Mas eu acho que não precisa pedir para ninguém, não. Eu acho que você mesmo, seguindo o passo a passo aqui que eu te dei, consegue fazer essa torta maravilhosa. Pronto, já tá com bastante ovo aqui por cima. Agora eu vou levar essa torta ao forno e depois eu volto para te mostrar como ficou. Só lembrando que caso você não goste de bacalhau ou não queira comprar bacalhau, você pode utilizar essa massa para fazer um recheio do seu gosto. Pode ser um recheio de frango, pode ser um recheio de palmito, fica delicioso. E tantas outras coisas que dá para fazer com essa massa aqui. Até daqui a pouco com a massa saindo no forno. Não se esqueça o forno pré-aquecido. A nossa torta já assou, passaram-se 40 minutos, agora a gente vai tirar do forno, você vai ver como ela ficou linda. Acabei de desligar o forno, tá bem quente. E aqui está a nossa torta de bacalhau. Como eu falei, ela não precisa untar, mas você pode reparar, não sei se vai dar pra ver, que ela já tá soltando as beiradinhas, tá vendo? Aqui das bordas, já tá soltando das bordas. Então daqui a pouquinho eu já vou desenformar essa maravilha e comer com uma saladinha que já tá lavadinha ali na pia. E espero que você faça aí na sua casa para desfrutar dessa delícia de bacalhau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aí pra mim o que você achou. Me fala se você vai fazer, quem vai fazer pra você. E a gente se vê em breve no próximo vídeo com mais uma gostosura. Até mais! Beijo!